Olá, tudo bem? Eu sou o professor mestre Jackson Moraes da Faculdade Teológica Bereanos e vamos para a nossa segunda aula do módulo sobre diaconato. E para tanto vamos fazer uma análise de cunho teológico prática ali do texto de 1 Timóteo, capítulo número 3, do verso 8 ao verso 12. Isso vai nos trazer luz sobre as qualificações para o ministério diaconal. Vamos orar? Oremos ao Senhor. Deus, obrigado por este momento, ser conosco, nos ensina. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Então vamos lá. O foco das qualificações, né, se tratando de caráter, de moral, da pessoa que vai preencher o ofício ao diaconato, é visto aí. Nos versos anteriores, nós vamos observar que isso também é tido para os presbíteros, né? Então, um diácono em específico vai ser ou deve ser uma pessoa bastante madura e acima da reprovação, né? Então tem que ser alguém aprovado pela igreja, de caráter ilibado, como nós vamos estudar, né? Então a principal diferença entre um presbítero e um diácono é uma diferença de dons e chamados, não de caráter, né? No primeiro momento nós temos que deixar isso bem claro aqui, tá bom? O caráter tem que ser, né, bem semelhante, idêntico, funções distintas, né? Presbítero é uma função, diaconato é outra função. Cabe aqui salientar que não existe grau de importância, né? Um presbítero não é mais importante que um diácono, não existe isso, são funções distintas. O diácono naturalmente está sob a supervisão dos presbíteros, dos pastores, né? Mas um pastor local não é superior a um diácono, tá? Mas vamos nos ater ao diaconato, né? Então, Paulo vai identificar aí 9 qualificações para os diáconos em 1 Timóteo, capítulo 3, do verso 8 ao verso 12, e eu recomendo que você pare e leia aí na sua Bíblia, esteja com sua Bíblia aberta. Então, quais qualificações são estas, tá? Então, primeiro, né, os diáconos devem ser respeitáveis. Isso está lá no verso 8. Então, quando for aí um diácono a ser escolhido pela comunidade local de crentes, certo? É interessante que sempre o diácono, né, os diáconos tenham essas qualificações, certo? Pois tais qualificações, à luz da Escritura, porque a Escritura é aquela que rege todo o mover eclesiológico local, tá? Então essas qualificações, elas vão dizer se o diácono está ou não apto para o ministério proposto. Então, primeiro, respeitáveis, né? No verso 8, este termo normalmente vai referir-se ali a algo que é honrado, algo que é digno, estimado, nobre, e está diretamente relacionado a alguém irrepreensível. Então, o diácono deve ser alguém, né, ilibado, irrepreensível, que é dado como uma qualificação também para o presbitério. Tá? Então, alguém irrepreensível, alguém que a igreja olhe e veja ali o reflexo de Cristo, alguém que a igreja olhe e não veja faltas ali. Não é ninguém perfeito no sentido de não peca, né? Mas é alguém com caráter ali que reflita o Cristo, certo? Então, uma segunda questão, né, ainda no verso 8, de uma só palavra. E a pessoa que é frustrante é quando você conversa com alguém e esse alguém diz, eu estarei lá, e aí daqui a pouco ele diz, não estarei lá. E daqui a pouco ele volta atrás e diz, não, estarei no compromisso, daqui a pouco ele retorna novamente e diz que não estará e fica assim. Ou seja, uma pessoa que não tem comprometimento com a sua palavra. Então os diáconos são aqueles que têm a língua aqueles que têm a língua dobre dizem uma coisa a certas pessoas, né? Mas depois diz algo diferente às mesmas. E um diácono não pode ser assim. O diácono deve ter uma postura séria, sólida, sobre quando fala. Então, ele vai liderar juntamente com as outras lideranças da igreja local, e a palavra, né, de um diácono deve ser sempre temperada com a escritura e firme, para assim exercer uma liderança capaz, certo, de transparecer firmeza, tá, em suas decisões. Então, uma pessoa que tem ali, né, instabilidade nas respostas, são pessoas que não são confiáveis. E um diácono deve ser extremamente confiável.
tanto para a liderança, né, tanto como para o corpo de presbíteros, quanto para o seio da igreja como um todo, em qualquer que seja o ministério que esteja envolvido auxiliando ali, certo? Então, o diácono é alguém que tem que passar credibilidade quando fala. Ele deve passar credibilidade, certo? Outra questão, não inclinado a muito vinho, certo? Então, o homem, ele é desqualificado para o ofício do diaconato se for viciado, não é, em vinho ou bebida forte. Por quê? Porque ele falta domínio próprio. Domínio próprio é fruto do Espírito. Tá? Então, nenhum viciado, em qualquer que seja a coisa em si, ele está apto para exercer aí o ministério diaconal. E veja, claro que aqui, né, é dado a vinho, mas qualquer que seja. Aí o vício, por exemplo, nós vivemos na era tecnológica, então muitas pessoas são viciadas nas mídias sociais. Muitas pessoas, elas têm a igreja de fato ali apenas de enfeite, por assim dizer, né? É só para dizer que frequenta uma igreja e muitas vezes não frequenta, mas vive nas mídias sociais, ou seja, essa pessoa é extremamente viciada nas mídias sociais, esquece a comunidade local de crentes. Uma pessoa dessa, por exemplo, que não comunga, né, que tem o hábito de deixar a congregação, indo contra a escritura em hebreu, por exemplo, está aí, né, totalmente desqualificada para o exercício do ministério diaconal. Então, o diácono não pode ser dado a vícios, certo? Não cobiçosos ali de sorte da ganância, no verso 8 ainda. Então, se uma pessoa ama o dinheiro, ela não está qualificada para o exercício ao ministério diaconal. Especialmente, né, porque os diáconos, eles lidam também com questões financeiras. Então, como que um diácono vai lidar com questões financeiras, se tratando da igreja local, sendo que ele tem dificuldades em amar, muitas vezes, o dinheiro, em amar as posses em detrimento de amar a Cristo e sua igreja. Fica difícil, né? Então, o diácono não pode ser alguém que ama os bens terrenos, que ama aí, o dinheiro a todo custo. É claro que o diácono tem sim que trabalhar para suster sua família, sua casa, é óbvio que sim, né? Mas não pode ser um homem que ama tais coisas. Uma outra questão de extrema importância é sólidos na fé e também na vida. Isso está lá no verso número 9. Então, Paulo também indica que um homem, né, um diácono, deve conservar o mistério da fé com consciência limpa. Então, a expressão aí, mistério da fé, é simplesmente um estado, né, um modo de Paulo falar do Evangelho. 1 Timóteo capítulo 3, verso 16. Então, consequentemente, essa afirmação se refere à necessidade que os diáconos devem de manterem-se firmes no verdadeiro evangelho e não oscilantes. Então, o diácono é alguém que não oscila na sua fé. Por isso que nós, nos treinamentos, sempre dizemos o quê? O diácono precisa também ter uma base teológica forte para que ele não oscile. E a pessoa que estranho seria um diácono numa igreja local, que uma hora sua vida espiritual está bem, daqui a pouco está mal, daqui a pouco está bem, daqui a pouco está mal. Essa oscilação na sua vida demonstra mais imaturidade que qualquer outra coisa. E a pessoa, um diácono que descrê ou trata com muitas dúvidas a inerrância da Escritura, por exemplo, a infalibilidade da Escritura, a canonicidade da Escritura, tá? Então essa vulnerabilidade de crenças não deve ser típica ao diaconato. Então essa qualificação não envolve apenas as crenças de alguém, pois o diácono também deve manter essas crenças, né, com consciência limpa. Então ele só vai manter essa consciência limpa se ele tiver uma base doutrinária aí adequada para isso, né? Isto é, o comportamento de um diácono deve ser consistente com suas crenças. Nós chamamos isso na teologia de ortodoxia, né, que é o campo ortodoxo, doutrinário, com a pessoa a crer, a buscar, e a ortopraxia, né, é o campo da prática da ortodoxia, do saber acadêmico. Então, ortodoxia e ortopraxia andam juntos. Então, o diácono tanto vai ter aí uma base sólida doutrinária, certo? Como essa base sólida doutrinária vai estabelecer uma boa conduta, né, na vida diária do diácono, certo?
Aí um outro ponto, irrepreensíveis, no verso 10. Então Paulo escreve que os diáconos devem ser primeiramente experimentados e se mostrarem irrepreensíveis. Então exerçam o diaconato aí. Então irrepreensíveis, claro, isso é um termo de forma mais genérica, vai se referir ao caráter geral de uma pessoa. Embora Paulo não especifique que tipo de teste deve ser feito, no mínimo, isso aqui, no mínimo, tá, deve ser observado. Deve-se examinar a vida pessoal, né, do candidato ao ministério diaconal, a reputação e as posições teológicas do candidato. Então, se a igreja está pensando aí em escolher alguém para o ministério diaconal, né, deve-se ter essas preocupações básicas. Então, como que este candidato ele é na sua vida familiar? Então, conversa com a esposa, conversa com os filhos, conversa com a igreja local, como é que ele tem servido na igreja local, qual é a sua reputação no trabalho, na faculdade, onde ele está. Qual é? Né? E outra coisa, extrema importância, quais são as posições doutrinárias desse candidato? Esse candidato ele sabe definir bem as crenças mais basilares sobre a fé cristã? Tá? Será que ele sabe quem é Cristo? Será que ele sabe quem é Deus Pai, Deus Filho? Será que ele sabe no plano da salvação como que a Trindade se fez presente, se faz presente? Será que ele sabe um pouco de teologia sistemática, teologia bíblica? Né? Será que ele sabe defender a fé que ele acredita? Será? Então, essas coisas são de extrema importância, tanto a questão do caráter do diácono, quanto também a sua preparação para o exercício do diaconato. Né? Então, mais do que isso, a congregação não deveria examinar apenas a maturidade moral do candidato, espiritual e doutrinária do candidato, que é de extrema importância, mas deveria também considerar o histórico de serviço da pessoa na igreja local. Então, veja que interessante aqui. Além da análise dos pontos ditos até agora, o serviço na igreja local também deve ser analisado. O diácono, ele é diácono porque ele já serve, não porque ele vai servir. Então, por exemplo, tem alguém que fala muito bem na igreja local. Então, esse alguém que fala muito bem vai para o diaconato. Por quê? Ele serve na igreja. Ele já está servindo na igreja. O diácono é alguém que vai literalmente carregar o piano, ou pianos, a depender da demanda da igreja local. Então, é alguém que está o tempo todo servindo. Tá? Não é alguém que vai servir, ele vai continuar servindo. Mas é alguém que já serve na igreja local. É alguém que a igreja olha e diz, ó, ele já está exercendo e nós acreditamos que ele há de continuar a exercer o ministério diaconal. Então a igreja vai reconhecer aquilo que já está sendo praticado. Tá? Então a igreja não vai colocar ninguém inexperiente no ministério prático, né, para exercer uma função que muitas vezes é só status. Veja, falamos isso na primeira aula. Diaconato não é status social, que alguém vai apenas vestir um terno lá, receber uma diplomação e pronto. É ser reconhecido pela igreja como diácono e é isso. Não, não é isso. Ser diácono é estar apto para o serviço e executar este serviço. Tá? Então, tem algumas igrejas, né, que após o diácono receber aí ser reconhecido pela igreja como diácono, ele não pega nenhuma água para o pregador, para o pastor, coitado. E aí, qual é a função dele? A função dele é chegar na igreja, sentar e terminar o culto e pronto. Então, ele não está exercendo o diaconato. Tá? Ele está apenas com o título de diácono, mas ele não está exercendo. Então, o que está acontecendo nesse exemplo aqui? Está acontecendo que, não se sabe o motivo aqui nesse exemplo, né, mas vários motivos são que podem ter acontecido que ele esqueceu a função principal, que é o serviço. Os diáconos são chamados a servir. E é isso. Tá? Então, por isso que se faz necessário, no seio da igreja, diáconos. Por quê? Porque eles são de primordial importância para o andar das comunidades locais de crentes. Pessoas preparadas, aptas para o serviço, que estão dispostas, amando a Deus e sua igreja. Certo? E aí nós temos também uma outra questão no verso 11, que é a questão da esposa piedosa. Então, é discutível aí se o versículo 11 está a referir-se à esposa do diácono ou a uma diaconisa. E tem essa discussão aí sobre esse texto.
Mas o que interessa agora para a aula, a gente vai assumir que o versículo esteja a falar aí das qualificações de a esposa de um diácono, tá? Então, essa vai ser a premissa aqui. Então, de acordo com Paulo, as esposas dos diáconos devem ser respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo, verso 11. Tá? Então, como seu marido, a esposa deve ser respeitável, né? Ou honorável. Em segundo lugar, ela não deve ser maldizente, uma pessoa que espalha fofoca. Já pensou que horrível? A esposa de um diácono que espalha intrigas, fofocas, calúnias no seio da igreja? Extremamente desnecessário, extremamente não condizente, tá? Então, a esposa de um diácono deve também ser temperante ou sóbria, isto é, ela deve ser apta a fazer bons julgamentos e não deve jamais estar envolvidas aí em coisas que possam embaraçar o julgamento referente ao ministério do marido, né? Então, por fim, ela deve ser fiel em todas as coisas. 1 Timóteo 5, 10. Esse é um requerimento genérico, né, que funciona semelhante também para os presbíteros. E 1 Timóteo 3, 11, Tito 1, 6, 1 Timóteo 3, 10. E aí no verso 10 nós temos essa qualificação que em uma época de relativismo moral, onde pecado em muitas denominações religiosas já até está sendo proibido de dizer que é pecado, no verso 12, marido de uma só mulher. Então a melhor interpretação dessa passagem consiste em entendê-la como a fidelidade conjugal do marido para com sua amada esposa. Então ele deve, né, o homem, o diácono, ser homem de uma só mulher, de uma única mulher, isto é, não deve haver qualquer outra mulher em sua vida com a qual ele se relacione em intimidade, seja emocionalmente ou seja fisicamente. Então o diácono é homem, marido de uma só mulher, né? Esse negócio de diáconos se casando e ainda permanecendo no diaconato é estranho à Escritura Sagrada. Deus não constituiu famílias para o divórcio, tá? Então, diáconos que já estão no terceiro, quarto casamento, quinto casamento, assim como presbíteros, isso não faz jus à sã doutrina, tá? E sim, nós temos nesse mundo contemporâneo pastores, diáconos, que estão aí em vários casamentos já, mas como eu disse, isso é estranho à palavra de Deus e não deve ser taxado como algo comum, tá? Um outro ponto, ainda no verso 12, é que governe bem aí seus filhos e a própria casa. Então, um diácono ele deve ser o líder espiritual de sua esposa e também de filhos. De modo geral, se uma qualificação moral é listada para presbíteros, mas não para diáconos, aquela qualificação ainda se aplica a estes, né? Então, as qualificações são bem semelhantes, né? Então, um diácono é alguém que governa bem a própria casa. Então não faz sentido aí um diácono ele liderar bem a comunidade local de crentes e esquecer a sua principal igreja, que é a sua família, tá? Então um bom diácono é aquele que carrega os pianos, as problemáticas e as resolve na igreja local, mas principalmente as de sua casa, as de sua esposa, as problemáticas que são ali da vida comum, do lar, né? As problemáticas que tem ali nos seus filhos, ele resolve. Então, um diácono, ele entende que ele é um sacerdote, um diácono entende que ele é chamado a servir a sua família, a se doar para a sua família. E quanto mais os diáconos entenderem que foram chamados para o serviço, mais eles vão servir. Olha que interessante. Muitos esquecem isso. Diáconos são homens, são pessoas que servem. É simples. Tá? Claro que tem que ter um preparo teológico, para isso que estamos aqui, mínimo prático, mas diáconos são aqueles que servem. Okay? Então, diáconos não podem ser pessoas não experimentadas, novos conversos, que não têm aí uma base sólida de fé, né? Que não tem uma base sólida doutrinária, e que simplesmente porque é amigo de alguém,
que tem um dízimo alto ou coisa do tipo, e aí vai exercer o ministério diaconal. Não. Diáconos devem ser homens experimentados, com uma boa bagagem aí já vivencial no seio da igreja, que servem e que têm tais qualificações. Essas qualificações, elas não são produzidas naturalmente pelo homem, muito pelo contrário. Nosso coração, como disse já João Calvino, é uma fábrica de ídolos. E quem produz essas qualificações morais é o Deus Espírito Santo, santificando aí a vida dos diáconos. Então, que você tenha sido abençoado por esta aula e até a próxima aula em nome de Jesus.